Partilhas culturais é o tema e, em primeiro lugar, eu gostaria de ir na raiz. Toda vez que falamos de partilha, pensamos, nesse mundo do direito, pensamos numa parte do direito civil, sobretudo quando conectamos com a ideia de herança, mas também se pode dar a partilha a partir de pactos que são feitos, ou então por determinação da lei. Na ideia de partilha, algo também fica sedimentado como síntese inicial, que toda partilha pressupõe uma divisão e um potencial ato de diminuição do patrimônio que pertence a uma pessoa ou a uma instituição, e quando ocorre a partilha, isso passa a uma quantidade maior de pessoas, a uma quantidade maior, portanto, de distribuição desses bens nessa dimensão da partilha. E como se dá a partilha? Quais são os processos que levam à partilha, a partir da ótica de quem cede? Imaginei que as partilhas ocorrem por atos voluntários, como é natural acontecer, como, por exemplo, na doação e na troca. E, se a gente pensar especificamente nas partilhas culturais, esses atos de doação e de troca são intensos. Nós próprios, todos já fizemos isso hoje, e acho que mais de uma vez, nessa sociedade da informação. Eu sei que algumas pessoas aqui, se eu fosse a um tribunal, poderia testemunhar que fizeram isso, partilhando os seus dons de fotógrafos ou de redatores aí nas redes sociais. As partilhas, elas também acontecem por atos involuntários, e aqui começa a complicar a reflexão a respeito delas. Esses atos, eles podem ser legítimos ou ilegítimos. São exemplos de atos que determinam partilhas de forma legítima, uma expropriação legal, uma desapropriação na ideia geral de partilha, por exemplo, de um terreno para fazer uma estrada. Mas, se a gente fosse para o campo cultural também, isso pode acontecer, né? Um dos instrumentos previstos na Constituição para a proteção do patrimônio cultural é a desapropriação. Diz, inclusive, que é, na sequência da gravidade, o mais grave. Nem sempre, né? É o mais grave, mas existe essa possibilidade. E existe a possibilidade de ocorrer em partilhas em decorrência de atos involuntários por parte de quem cede e que são ilegítimos, como, por exemplo, os pedágios milicianos, tanto na partilha dos bens que não sejam da dimensão cultural, quanto, por exemplo, nas festas ou nas próprias concessões de autorização, por assim dizer, para que se realizem manifestações culturais, recolhimentos, esse tipo de coisa. Mas as partilhas culturais, elas acontecem também em decorrência de caso fortuito e de força maior. E aqui a gente poderia imaginar as situações decorrentes de desastres e de guerras, ou, vindo aqui para a nossa realidade cearense, em que os nossos açudes estão com a média de menos de 10% de água, né? Isso já, em outros tempos, a situação já foi muito pior, que fez com que o nosso povo migrasse e ficasse conhecido como o judeu brasileiro, de tanta migração, deixando o seu sinal e as suas marcas por onde anda. E assim com todos os povos. Então, vocês percebem aí que em outras partes do mundo, esses eventos estão ocorrendo, como simbolizado pela imagem que se apresenta aí na tela, das grandes migrações em que, certamente, esses povos, nos locais onde chegarão, deixarão sua forte influência cultural e também receberão
outra quantidade de influência que certamente terá reflexos na sua cultura. Apresentados essas formas de como ocorrem as partilhas culturais, em que se imiscuem na reflexão palavras como legítimo, ilegítimo, desastre, força, guerra, algumas dúvidas começam a surgir para que nós possamos pensar efetivamente na ocorrência de partilhas. Em todos esses casos, há efetivamente partilhas culturais, pensando-se naquela macro-reflexão sempre feita de que, quando povos numa situação de dominação partilham uma convivência com povos dominadores, no final das contas pode até preponderar dimensões culturais desse povo inicialmente dominado, e isso poderíamos considerar partilhas culturais, ou isso seria uma espécie de inexorável marca de sangue, como ocorre metaforicamente, marca de sangue, no caso, como ocorre com os resíduos de um crime, o sangue em um homicídio. Ou seja, estou partindo para uma reflexão axiológica do que poderia ser chamado de partilhas culturais. Se a gente abraçar a ideia de que em todas as situações, em todos os fatos geradores, sejam voluntários, involuntários, legítimos ou ilegítimos, nós temos a ideia de partilhas culturais, nós estaríamos abraçando na raiz da reflexão a ideia de cultura, não para o campo jurídico, que é um campo que necessariamente reflete as relações a partir de limites, de limitações. O direito, todos nós, creio que comungamos, existe para a disciplina das relações intersubjetivas. Não só o direito, mas também o direito. Se a gente imaginar que todos esses atos são atos que geram partilhas culturais, nós estaríamos, muito provavelmente, na reflexão em que, na raiz, estaria não um conceito, porque não se trata de conceito, mas uma definição, talvez, antropológica. Porque há campos da antropologia e da sociologia que compreendem que tudo que o homem faz é cultura. E o fazer é um fazer que não se delimita para esses campos, ou para parte desses campos, apenas no fazer físico, mas no fazer axiológico. Ou seja, essas reflexões de que tudo gera cultura, me fez refletir uma imagem de que, nessas situações que, não, na minha opinião, não são adequadas ao direito, e que, para a reflexão desses outros campos mencionados, o sentido ocorre com maior clareza. Daria à cultura a possibilidade de ser pensada a partir de uma metáfora como de um superpotencializado hermafrodita. Parece o nome de desenho animado, né? De super-herói. Ou seja, Hermafrodita, o filho de Hermes e Afrodite, que se fundiu com uma ninfa, né? E que, no caso aqui, não seria ele simplesmente, mas seria ele com a possibilidade de gerar a partir de si próprio, gerar a partir de qualquer contato com qualquer outro ou com qualquer coisa. E me parece que esse não é efetivamente o caso do direito. Outra problemática, antes de partirmos para a compreensão do que, pelo menos da minha compreensão do que sejam partilhas culturais, é que as partilhas culturais, elas ocorrem
e são, por outras vezes, deslegitimadas porque são escondidas. E há casos muito interessantes e que seriam gritantes em termos de evidência, mas que a história ou certas histórias escondem, né? E eu selecionei aqui 3 casos a partir de uns estudos que venho fazendo a partir de mitologia, consultando a obra, por exemplo, de Kenneth C. Davis, que faz um estudo muito interessante a respeito da dimensão histórica que é vertida para a mitologia. Ele faz isso no estudo das mitologias em todos os continentes, né? Em todos os continentes mesmo, não só da mitologia grega, que é a nossa mais conhecida. E uma coisa muito interessante que ele fala em termos de partilhas culturais esquecidas estaria no poema chamado Enuma Elish, que por uma contradição terrível é chamado de o Gênesis caldeu, né, da Caldeia. Por que essa contradição? Porque ele é anterior, né? O Gênesis aqui, né, se a gente observasse o critério cronológico, é que deveria ser chamado de o Enuma Elish judaico, né? E é muito interessante porque as mais belas, ou algumas das mais belas, porque o Pentateuco é belíssimo, a história do Pentateuco, estão nesse livro de barro, né? Hoje que não temos o livro eletrônico, né? Nesse livrinho de barro, absolutamente interessante, como, por exemplo, a da criação do mundo em 6 dias, ou a da escolha de um homem puro que precisou resgatar animais para repovoar a humanidade, porque estava corrompida e que precisou ser devastada para reiniciar o seu ciclo. São todas histórias que nós conhecemos e que estão obnubiladas, mais das vezes, em termos de sua origem. E não é à toa que está aí na imagem um patriarca judeu, né, que precisamente nasceu em Ur, né, na cidade de Ur, na região, na mesma região do Enuma Elish. Ou seja, as culturas vão se interagindo. Uma diferença essencial e que eu acho que é matricial em termos de mudança é que a criação do mundo e dos seres, na nossa compreensão judaico-cristã, é feita por um Deus único e onipotente, lá por uma dupla de deuses que representam as águas salgadas e as águas doces dos rios. E com essa representação a gente, inclusive, percebe outras conexões, que são conexões com a mitologia grega, ou seja, é todo um ciclo muito envolvido e envolvente de partilhas culturais que a gente, às vezes, não esclarece e nem delas é esclarecido. E uma coisa muito mais próxima de nós, olha que eu acho esse tópico aí muito interessante, que é a respeito do federalismo. O federalismo, essa forma de organizar os estados grandes, os estados complexos, que todos nós atribuímos ao gênio americano, né? É claro que a gente poderia dividir o federalismo em federalismo antigo e federalismo moderno, mas diz que a estruturação do atual federalismo veio do gênio americano, sobretudo dos artigos federalistas publicados na imprensa cotidiana, na imprensa aberta de Nova York, sobretudo por Alexander Hamilton, John J. James Madison, tentando convencer o povo de Nova York a aderir à Constituição que estava proposta para
transformar a Confederação Americana em uma efetiva federação. E o curioso é que esses autores mencionados, eles assinavam com o nome, aliás, o pseudônimo coletivo, que é uma situação bem curiosa, né, de Públio Lentilius, para ter uma aproximação cultural fortíssima com um império de muito sucesso, o Império Romano. Mas aí o Kenneth C. Davis coloca que a experiência de federação, de fato, ela tem uma inspiração muito mais próxima em termos territorial e em termos temporais também, com a chamada Confederação Iroquesa, uma confederação de 6 tribos que estabeleceu aquilo que ele chama uma espécie de somatório do que seriam os 10 mandamentos e mais a Constituição americana com algo adicional, igualdade entre homens e mulheres. E a grande evidência que ele coloca a respeito dessa contribuição da Confederação Iroquesa para com a estrutura estadunidense, até hoje consolidada na mesma Constituição de 1787, está no discurso de Benjamin Franklin, quando ele coloca que se um grupo de selvagens conseguiu, por que é que nós não conseguimos? E o Kenneth C. Davis trata essa empáfia do Franklin com uma ironia. Diz assim, é um grupo de selvagens cujas mulheres já tinham idênticos direitos e que só vieram ser reconhecidos para as mulheres americanas em meados do século XX. Né? Por fim, nesse tópico, não sei quantos minutos já tem aí, cara, nesse tópico, o processo de partilha cultural mais aproximado do campo da cultura especificamente é intenso no chamado teatro elisabetano. Esse ano, em todas as falas que eu estou fazendo publicamente, eu tenho falado de Shakespeare para ajudar, como se eu pudesse ajudar em alguma coisa, né, para participar da celebração da memória dos seus 400 anos de morte. Até o fim do evento eu posso contar uma história interessante para vocês que me envolve nessa situação aí, depois que não dá tempo agora. O teatro de Shakespeare não apenas de Shakespeare, Malory, né, de Thomas Kidd, dos elisabetanos de uma maneira geral, era um teatro de partilha que a produção cultural, como se fosse uma espécie de jogo do bastão. A grande importância não era estabelecer quem era o autor, mas como progredir na escrita, né? Ou seja, a Bárbara Eleodora, que morreu esse ano, a grande estudiosa brasileira de Shakespeare, dizia que ele nunca teve uma temática original. E você percebe isso quando adentra no estudo das obras dele, que é sempre um estudo relacionado com Suetônio na história, com outros teatrólogos, tanto do período clássico quanto dos seus contemporâneos. E uma intensa partilha cultural, só para resumir, como era grande, como a grande preocupação era partilhar e não efetivamente formar um status individual a respeito disso, está na construção da peça Thomas More, que só veio ser definitivamente reconhecida como uma peça de contribuição do Shakespeare no ano passado, né? E é uma peça que precisou passar por séculos de perícias para identificar a presença da grafia de 7 autores. 7 autores que podiam muito bem botar o seu nome e não colocar, ou seja, intensa partilha cultural. Então,
de todo esse apanhado das partilhas, de como ocorrem as partilhas culturais, de como elas são escondidas, a gente pode afirmar, e efetivamente no texto que eu produzi, que pretendo publicar na coletânea que a gente vem tradicionalmente publicando com as contribuições dos palestrantes, eu firmo essa compreensão de que, na estrutura atual, que a gente investiga o passado, não é propriamente para endeusá-lo, mas é para aprender com ele, convivendo com a realidade do presente. A partilha cultural desejável e merecedora desse nome é aquela resultante de um ato de livre vontade, seja espontâneo de quem partilha ou provocado, mas o importante mesmo é que seja aceito pelas partes que interagem. Esse eu acho que seria no meu entendimento, a compreensão do que a gente pode entender por partilhas culturais no atual contexto jurídico sociopolítico que nós temos. E, por fim, o tópico da Constituição, serei muito breve. A Constituição, ela é uma Constituição cultural, como disse, e é uma Constituição de partilhas. E a gente imagina que, quando ela faz partilhas, ela se divide, mas, de fato, ela se multiplica. E essas partilhas, elas podem ser observadas nos 3 momentos que a gente enxerga no subtítulo do nosso encontro, que é processos, responsabilidades e frutos. Os processos constitucionais relativos a partilhas culturais são baseados na ideia de cidadania, na ideia de colaboração da comunidade. E esse é quase um mantra que, por exemplo, a turma do IFAM trabalha com ele, né, efetivamente, na dimensão de que a Constituição diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. E de integração, né? E aqui eu aproveito para dizer que a integração, algumas integrações são muito claras, embora não tão substancialmente efetivadas. A integração, a partir da língua, por exemplo, faz com que, no Brasil, se houver reciprocidade para os portugueses, eles aqui possam gozar dos direitos de cidadania brasileira sem a necessidade de se naturalizar, e nós lá, em virtude da reciprocidade. E, para os outros países que falam a língua portuguesa, por uma facilidade imensa. É como se fosse um terceiro critério de nacionalização, além do direito do solo e do direito do sangue. E uma integração que está apontada, mas não efetivada, e que, se fosse, teria impactos imensos, que é aquela mencionada no parágrafo único do artigo 4º da Constituição, que é a integração com a América Latina. A Constituição diz que o Brasil pugnará por uma integração cultural, social, política e econômica. Até hoje só foi tentada a econômica, e com muitos vai e vens. Eu acho que, se fosse tentada no bloco harmônico, inclusive o cultural, a gente teria um desenvolvimento cultural sem medidas. A gente aprendendo, por exemplo, com atitudes muito simples, aprendendo a língua espanhola e eles aprendendo a língua portuguesa. Imagine a dimensão que os mercados, para falar uma expressão aqui da indústria cultural, os mercados editoriais não alcançariam, né, nesse nosso país. Então, em termos de responsabilidades, só faltam mais 2 slides, em termos de responsabilidades, culturais, elas são de todos e cada um, a partir da ação popular, como que vai do cidadão até a todas as autoridades e a todos os entes da federação, e com a emenda constitucional 71 da comunidade já mencionada e da sociedade também. E os frutos, né? Os frutos culturais, eles são, sobretudo, averiguáveis, ou devem ser averiguados, a partir da melhoria das normas horizonte contidas tanto nos
princípios, aliás, tanto nos fundamentos quanto nos objetivos da República Federativa do Brasil. E eu mencionaria só 2, em virtude da necessidade de encerrar essa fala, que são o do pluralismo, que tem uma dimensão de pluralismo cultural, e do objetivo de diminuir as desigualdades regionais. Sendo assim, eu acho que a gente pode concluir que esse conceito, melhor dizendo, essa definição aqui apresentada, tanto na dimensão teórica quanto numa tentativa de aplicação prática no que concerne à Constituição Federal, ela ainda está quase numa dimensão poética. É por isso que eu encerro fazendo uso da fala de um poeta que se remeteu a um poeta fingidor para concordar e, ao mesmo tempo, discordar, ampliando seus horizontes. Quem é esse poeta? É o Caetano Veloso, né? Ele diz, reproduzindo aí o nosso Pessoa, mas nele não ficando. Eu acho que essa seria uma metáfora para compreender o estágio de compreensão atual da ideia de partilhas culturais. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero fátria. Obrigado.